Olá, meus amores! Vamos aqui dar continuidade à nossa aula sobre Revolução Russa. E no vídeo anterior, nós vimos como se deu esse processo revolucionário lá, né? Nós vimos que a Rússia passava por uma situação econômica muito complicada, vivia ainda sobre um poder absoluto através da figura do czar, né, autoritária, repressora. Os camponeses viviam na miséria, eram extremamente explorados. E os revolucionários vão encontrar no socialismo marxista um caminho para mudar a vida do povo russo, né? Sair aí da classe oprimida e chegar ao poder. Dentre esses partidos que vão defender isso, a gente vai ter o Partido Operário Social Democrata Russo, né? E aí vai haver uma divisão dele em dois partidos, que são os bolcheviques e os mencheviques. Vimos também que o líder dos bolcheviques era Vladimir Lenin e dos mencheviques Martov. Apesar dos dois defenderem o socialismo, os bolcheviques queriam uma luta de classes diretas, né? Que o povo pegasse em arma, que partisse para a luta direta, radical. Já os mencheviques já defendiam que para se chegar ao socialismo não precisava dessa luta direta, mas que fosse a partir de greves, de manifestações, ou seja, tinha atitudes mais moderadas. Vimos também que a Revolução Russa é dividida em duas etapas. A primeira é a Revolução de Fevereiro, que é quando há a queda do czar e os revolucionários conseguem chegar ao poder. E a segunda, que é a Revolução de Outubro, que é quando Lenin, os bolcheviques, depõem o Kerensky, né, chegam ao poder e que vive aí um novo conflito entre o Exército Branco e o Exército Vermelho, que foi onde a gente parou, né? Então, relembraram aí esses pontos? Ok. E aí, quem vocês acham que ganhou? Né? Quem venceu aí esses confrontos? O Exército Branco, formado pelos mencheviques, pela aristocracia, pela nobreza, por toda a galera ali que estava se opondo a esse processo revolucionário, ou o Exército Vermelho, liderado por Trotsky, que fazia parte ali do grupo de Lenin e dos bolcheviques. Acertou quem disse que foi o Exército Vermelho, né? O Exército Vermelho vence o Exército Branco e aí, mais uma vez, os bolcheviques, sob a liderança de Lenin, se estabelece no poder na Rússia, tá? E aí, quando Lenin achou que finalmente ia conseguir implantar o socialismo, ele se depara com o quê? Com a Rússia extremamente quebrada, arrasada, destruída economicamente. Gente, desde a época do czar, que a Rússia não estava bem das pernas. E mesmo assim se meteu com numa guerra com o Japão que levou uma pisa do tamanho do mundo, perdeu território, enfim, ficou ainda mais arrasada. Não satisfeito, o czar põe a Rússia na guerra, né, na Grande Guerra, onde a Rússia também leva uma pisa da Alemanha, perde territórios. Além dessas guerras externas, ainda havia guerra civil interna, né? O que se perdia ainda mais dinheiro, que enfraqueceu muito a situação econômica da Rússia, gente. Assim, a Rússia estava realmente num buraco enterrado, acabado mesmo. E Lenin ficou, meu Deus, como que eu vou implantar o socialismo? Como dividir a riqueza se a gente não tem riqueza? A gente está quebrado. E aí é quando ele cria um plano econômico para recuperar a economia da Rússia. Esse plano econômico se chama Nova Política Econômica, também de NEP. E o que é esse plano? Ele vai, na verdade, unir o capitalismo e o socialismo. Como assim, Ingrid? Ele vai adotar medidas capitalistas para poder implantar o socialismo. A Rússia precisava de dinheiro. E uma das coisas que o capitalismo consegue fazer é captar dinheiro. O problema é que no capitalismo esse dinheiro não é levado às classes mais pobres, né? Ela fica ali concentrado numa minoria elitista. E aí, algumas medidas capitalistas que ele vai adotar são: primeiro, ele vai aceitar a entrada de capitais estrangeiros na Rússia, vai permitir que sejam criadas algumas pequenas e médias empresas privadas. Algumas empresas que haviam sido estatizadas por ele anteriormente vão voltar a ser privadas.
Então, na medida em que ele foi liberando o mercado da Rússia, né, para o setor privado, investido em indústrias, com essas medidas ele vai conseguir recuperar a economia da Rússia, né? E então o plano está super certo, o NEP é um sucesso e aos poucos a Rússia vai se recuperando, tá? Então, até então parecia que o projeto de implantação do socialismo estava de vento em popa. Só que Lenin morre, né? Ele fica doente e ainda quando ele estava doente, ele vê que há necessidade de ter um sucessor, só que ele morre sem deixar claro quem seria esse sucessor. Então, ele morre sem conseguir ver a implantação do socialismo de fato na Rússia. É importante a gente deixar isso claro. Lenin, ele inicia o processo de implantação do socialismo, mas o socialismo de fato na Rússia não acontece no governo dele, e sim posteriormente, aí, algumas décadas depois. E aí, quando ele morre, sem deixar claro que é o seu sucessor, fica aquela história. Quem vai suceder Lenin, né? E aí nós vamos ter dois candidatos. O primeiro é o Trotsky, que era o seu fiel escudeiro, desde o início da Revolução esteve ao lado dele, comandando as tropas militares, então não foi nenhuma novidade ele aparecer como possível sucessor. E do outro lado a gente vai ter o Stalin. O Stalin ele era o secretário-geral do partido, também muito próximo a Lenin, e vai aparecer aí também como um forte candidato para assumir o poder na Rússia. Só que esses dois, gente, eles tinham uma diferença de caminho para a revolução. Por quê? O Trotsky, ele acreditava que desde já naquele momento era preciso estender a revolução aos outros países, para evitar uma invasão ou uma reação aos países capitalistas. Então, a revolução não devia se limitar apenas à Rússia, mas sim a outros países. Já o Stalin vai dizer que, olha, sim, nós devemos ir para outros países, expandir o socialismo, mas esse ainda não é o momento. É preciso primeiro a gente consolidar o socialismo na Rússia, para depois a gente expandir para outros países. Então, houve essa diferença entre esses dois, e aí, quem vai conseguir vencer? Quem vai derrubar o outro? E quem venceu essa disputa foi o Stalin. Ele fez uma grande campanha em seu nome, recebeu o apoio da maioria, conseguindo assim assumir o poder. Depois disso, Trotsky é perseguido e, para não morrer, foge para o México, onde ele fica exilado por lá durante muitos anos e tempos depois acaba sendo assassinado, inclusive a mando de Stalin. Gente, a partir do momento que Joseph Stalin assume o poder na Rússia, a gente vive um período chamado de stalinismo. O Stalin é o nome responsável, de fato, pela consolidação do socialismo na Rússia. É ele que recupera a economia, é que torna a União Soviética uma grande potência mundial e é um grande nome também na Segunda Guerra Mundial. A primeira derrota que o exército nazista sofre na guerra é para o Exército Vermelho. Então, de fato, é no governo de Stalin em que o socialismo se consolida na Rússia. E aí a gente vai ver agora algumas dessas características do governo de Stalin, né? Como é que ele conseguiu fazer tudo isso? Então, no plano da economia, a gente tem o surgimento dos planos quinquenais, que eram planos que visavam investimentos pesados na indústria de base. Então, a cada 5 anos, Stalin estabelecia metas que deveriam ser batidas, né? De produção, de aumento da produção. E na medida que essas metas foram sendo batidas, a industrialização aumentava e com isso a economia ficava cada vez mais forte. No campo da agricultura, a gente vai ter uma estatização da agricultura. As terras vão ser desapropriadas e todas vão pertencer ao Estado, né? Ou seja, a agricultura e a indústria ficavam no controle do Estado. No campo da política, nós vamos ter a instauração de uma ditadura. Toda essa ascensão econômica, onde começou a se ter um investimento na educação, na saúde, na medida em que a situação econômica melhorava, vai ter um preço. O governo stalinista vai ser extremamente repressor e autoritário.
Não existia outros partidos, só poderia ser o partido dele. Não existia liberdade de expressão, as pessoas não poderiam falar mal do governo, senão eram perseguidos, eram presos, eram mortos. Vai haver um controle dos meios de comunicação. Enfim, a gente tem uma sociedade que estava buscando a igualdade, mas uma igualdade sem liberdade, né? Inclusive, esse governo de Stalin, ele vai ser conhecido como governo de grande terror, porque os números de mortos no governo de Stalin só subia. É um período realmente de grande derramamento de sangue. O stalinismo acaba em 1954, quando ele tem um derrame e morre. Então, o período do governo de Stalin vai de 1923 a 1954. O que a gente pode refletir quando a gente vê o processo de implantação do socialismo na Rússia é que, se de um lado a gente tem um capitalismo que traz privilégios para uma minoria, uma classe elitista que tem acesso à saúde e educação de qualidade, enquanto a grande maioria é explorada e excluída, no socialismo a gente tem uma busca por igualdades sociais, só que sem a liberdade, né? Então, o preço que se paga por essa sociedade mais justa é um tanto alto. Então, talvez precise ainda surgir na nossa história um novo caminho. Um caminho em que a gente tem uma sociedade igualitária, que busque com mais justiça social, mas com a nossa liberdade preservada, né? Então, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham entendido. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.